começou nas periferias, ganhou visibilidade e hoje está nas festas de todas as classes sociais. A popularização do funk é acompanhada de polêmicas, desde a proibição dos bailes funks no passado ao reconhecimento como movimento cultural. Quem faz parte da história do ritmo tem muito o que contar. E é sobre essa história que vamos conversar no Papo de Juventude de hoje. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Vou apresentar aqui quem está participando, o deputado Marcelo Freixo. Obrigado pela sua presença, deputado. Eu que agradeço. Professor Carlos Palombini, que é professor de música da Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigada. Fernando Espanhol, cantor do Descolados. Diego Breguete, cantor e dançarino do Dream Team do Passinho. Raoni, do Eu Amo Baile Funk, e MC Leonardo. Obrigado pela presença de vocês. Deputado, em 2009 foi aprovado um projeto de lei seu que aí deixa o funk, caracteriza o funk como um movimento cultural popular. O que a gente pode tirar aí do funk que caracteriza o funk como um movimento cultural popular? Bom, primeiro, essa é a lei mais óbvia que eu já aprovei na minha vida. É a lei mais simples e uma das mais importantes. O que mostra que, para uma casa legislativa, às vezes a complexidade pode não ser a melhor coisa que se faz. Eu estava no meio vou contar uma história muito rápida, eu estava no meio da CPI das milícias, no ano de 2008, um ano muito tenso. Enfim, a CPI das milícias sacudiu a segurança pública do Rio de Janeiro e a minha vida em particular. E aí, daqui a pouco, o MC Leonardo, eu conheci ele naquele momento, eu conheci o trabalho dele, mas ele pessoalmente eu conheci naquele momento. Eu quero dizer que eu sempre gostei do funk, eu tenho esse problema, Então, eu tinha já essa queda, E aí ele vai no meu gabinete, e a história foi muito boa, ele com uma galera de MCs, enfim, produtores também, Enfim, donos de equipe de som. Falou, olha, você comprou uma série de brigas importantes e a gente acha que você é meio maluco, então a gente quer te propor uma coisa também. A gente quer que você compre a briga do funk. Isso no meio da CPI das milícias. Eu falei, bom, era tudo que eu precisava nesse momento, O caos estabelecido. Aí eu falei, olha, deixa eu só terminar a CPI que a gente conversa, mas enquanto isso, apresentei a minha equipe para ele, o Guilherme. Eu falei, vai tocando aí o que você precisa, ocupa aí o gabinete. E eu falei isso e eles ocuparam de verdade. Eles entraram, todo dia eles estavam lá, final do ano, e a gente se encontrou e falou, e aí, vamos tocar a pauta do funk? Ele falou, vamos fazer audiência pública, vamos discutir o que significa o funk para o Rio de Janeiro. Vamos ver se a Assembleia Legislativa dá essa contribuição à sociedade. E aí ele com uma sabedoria gigantesca, eu tenho uma admiração profunda pelo Léo, ele falou o seguinte, olha, a gente quer uma lei muito simples, a gente só quer que você diga que funk é cultura. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Fizemos um projeto de lei que diz apenas isso. Funk, a gente reconhece o funk como manifestação cultural. A lei só diz isso. E foi muito engraçado, porque no debate com os deputados, tinha muitos deputados de nariz torcido, Enfim, aqui essa casa carrega todas as contradições da sociedade. E um deputado falou assim, mas a lei é só isso? Eu falei, a lei é só isso, só quero que você diga, que você vote favorável e dizer o seguinte, funk é uma manifestação cultural. Não estou pedindo para você votar que você gosta dessa manifestação cultural, que você vai ao baile dessa manifestação cultural. Eu só quero que você vote uma lei dizendo que funk é uma manifestação cultural. Aí ele falou, tá bom. E, na verdade, boa parte da casa não deu muita importância à lei. E nós conseguimos, fizemos uma audiência pública com mais de 600 pessoas aqui dentro, fizemos um baile funk na escadaria. Na verdade, a gente sacudiu a casa, porque a gente sabe que a casa é sensível a ruídos, E aí mobilizamos, eles foram fundamentais nessa história, fizemos uma audiência pública com ampla participação, a Adriana Facina foi fundamental, o Fernandinho Abreu, na época o Hermano Viana, chamamos todos os parceiros, foram decisivos nessa história, e apresentamos o projeto de lei, aprovado por unanimidade. E aí eu lembro perfeitamente disso, no final um deputado falou, e agora, o que muda? Aí eu falei, muda pouca coisa, mas tem uma coisa que é importante. Daqui para frente, quem vai receber os funkeiros é o secretário de Cultura e não mais o secretário de Segurança. Aí eles entenderam que a lei era mais profunda do que aparentava. MC Leonardo, então, diante disso, o que mudou de lá para cá? Vocês tiveram um amparo maior? O próprio funk começou a ser melhor visto pela população? Não mudou em quase nada. Aliás, mudou para pior em muitos aspectos, Porque a proibição ela tem formas de existir. Quando eu falo para o Freixo que eu queria uma coisa muito simples, funk é cultura, é justamente para que eu possa buscar políticas públicas para o funk. Isso. Porque a proibição do funk não vai ser uma lei que vai impedir o funk de ser proibido. Nós estamos no Rio de Janeiro, numa cidade que trata realmente o direito de cima para baixo, É uma coisa que não dá nenhum tipo de situação igualitária, vamos dizer assim. Entramos dentro da Secretaria de Cultura, E pedimos, na época, a Adriana Hatz, que sentasse com a gente para ver um tipo de projeto. O Favela Criativa foi uma coisa que existiu, e a parte que o funk tomou conta do Favela Criativa,
Foi um sucesso, o Estado já está colocando, esse ano agora, R$1 milhão, colocou 500 no primeiro ano, colocou 600 no segundo ano, agora está colocando R$1 milhão, agora vai colocar dentro como se fosse política de governo mesmo, né? E isso tudo para abrir baile. Não é para lançar livro, não é para fazer peça, é para abrir baile no Rio de Janeiro. E mesmo com essas autorizações, mesmo com essa participação da Secretaria de Cultura, mesmo com a participação da Secretaria junto com a Secretaria de Segurança, ao entendimento deles, na hora de você colocar as caixas de som dentro da favela, para fazer com todas as liberações, com todas as documentações, sempre tem... Tudo que a lei exige. Tudo que a lei exige. Sempre tem uma força por parte da polícia, que tem que ter... Eu não quero mais falar com oficial nenhum, já falei com todos os oficiais, com o comandante da UPP, com o comandante geral, com todo mundo. Eu agora estou a fim de conversar com praça, com o camarada que vai ficar ali de madrugada mesmo, sabe? Fazer essa relação com eles, porque os comandantes que foram... em reuniões com a gente, que foram convencidos que é preciso dar um novo olhar para o funk, ele não conseguiu passar isso para a sua tropa. Isso é nítido, até porque no Rio de Janeiro não paga hora extra para o policial. O policial está às 2 horas daqui, os policiais da UPP moram a 2 horas do Rio de Janeiro. Quando tem o baile, ele é tirado do dia de folga dele e colocado ali para poder dar segurança para a gente. E como que vocês tentam desvincular essa polêmica que tem, que o funk é ligado, enfim, a letras, né? De proibidão, ao tráfico de drogas? Não há polêmica. Quando você tem proibição, você guetiza ainda mais o funk. Você leva ele para onde o Estado não chega. E ali é que vai sair as músicas de quem está certamente revoltado de não estar tendo espaço dentro da cidade, e vai sair aquele grito ali. Então, eu sou de uma época em que todos os bairros do Rio de Janeiro tinham no mínimo um baile. Todos os bairros, não interessa onde você nasceu. Não interessa, conversa com os mais antigos que você vai ver que o baile funk era seu vizinho há 20 anos atrás. Aliás, Léo, é importante dizer que os bailes eram em clubes, os bailes eram em todos os lugares. Foi exatamente a segregação ao baile, foi exatamente o preconceito com uma expressão cultural que vem de uma determinada camada da sociedade que jogou os bailes para as áreas onde o Estado tem outra relação. O Freixo falou uma coisa quando eu o conheci, em julho, um mês depois que eu tinha conhecido ele foi ler alguma coisa sobre o funk. A primeira fala dele do funk dentro da LERJ foi: Estamos disputando essa juventude. E nós não vamos disputar essa juventude criminalizando o que elas estão fazendo, criminalizando o que elas estão cantando, criminalizando a maneira delas trabalharem, criminalizando o que elas estão falando. Nós não elas gostam. Então, a gente Porque o funk dentro da comunidade tem esse papel social importante, né? Sim, ele gera renda, ele faz com que eu, com apenas a 5ª série, tenha conhecido todas as capitais do meu país, tenha saído do Brasil algumas vezes, tenho minha família que eu sustento há 23 anos com o funk, somente a cultura ia fazer isso por mim e o funk bateu na minha porta. Então, quando você proíbe, você para de fazer artista, você para de... A gente está no meio de uma crise, gente. Baile funk é uma cultura barata e que movimenta coisa muito barata e que economiza. E gera emprego. Raoni do Eu Amo Baile Funk, tá aí há 10 anos, né, Raoni? Como que surgiu esse movimento? Assim, você viu uma necessidade de, enfim, divulgar o funk mesmo, que caiu no gosto popular, né? Saiu aí da periferia, das comunidades? Bom, na verdade, né, não fui eu, foi um amigo nosso, Matheus Aragão, que idealizou também o Rio Parada Funk, que já acontece também desde 2011, que é o maior baile funk do mundo. Esse ano também vai acontecer. E ele conhecia outros amigos que iam a baile, como o Leonardo falou, todo bairro tinha pelo menos um baile funk. Pode ser na Zona Sul, na Zona Norte, qualquer bairro tinha. Em Copacabana, por exemplo, tinha Chapéu Mangueira, Tabajara, Pavão... E todo final de semana era certo. Nos clubes também, E teve um momento que começou a meio que diminuir esses bailes, seja por conta de barulho, seja por conta de qualquer outra eventualidade, e começou a ter realmente essa perseguição a baile funk. Tendo isso em vista, também que diversos outros artistas que, né, mantinham a sua vida, tinham uma estabilidade financeira, né, mais ou menos razoável, não estava mais trabalhando porque os bailes estavam acabando. Ele falou, a gente tem que trazer essa galera de novo para cá, sacou? Né? Aí, no Circo Voador a gente conseguiu idealizar o Eu Amo Baile Funk e trazer de volta ativa assim, diversos expoentes do funk que não, porque chegou uma hora que sobraram poucos, né? Diversos compositores, diversos MCs, DJs, não tinha mais muito baile para tocar, nem lugar onde se apresentar. E ali no Circo Voador... É sucesso, né? Não, certeza. São clássicos imortais que qualquer pessoa que nasceu entre, né, década de 80 e 90, curtiu o baile, vai lembrar até hoje. E assim, falando mais da atualidade com esses artistas, Anitta, Naldo, Ludmilla, que é uma letra um pouco mais tranquila, né? Vamos dizer, foge dessa questão dos proibidões. Eles representam o funk
Vocês consideram que eles representam um funk assim de raiz, vamos dizer? Cara, da comunidade? Pra mim é uma coisa assim, o funk é um só. Seja ele, né, proibidão, seja ele putaria, seja ele pop, seja ele consciente, eu acho que funk pra mim é um só. Acho que as pessoas vão, sacou? Se inspirar e externar aquilo que mais se identifica, sacou? Né? Porque você vê, a MPB tem diversas vertentes da MPB e é uma só. Pra mim, o funk é MPB. Quando fala pra mim que você toca, porque eu sou DJ também, pô, hoje vai ser um show de música popular brasileira. Aí quando vê, é só tabacada firme, né? Pra mim, eu acho que é isso. Cada um segue o segmento que mais se identifica e você, né, almeja. Eu quero ser... E é bom que agrada a todos, né? Tem pra todos os gostos, agrada, né? a todos. Exatamente. Carlos, eu vou começar com o professor Carlos, que fez um estudo, está fazendo, né, um estudo sobre o funk nas comunidades. O que você já conseguiu identificar aí em relação aos proibidões? O trabalho mais, né, com a parte de análise musical. E eu me fixei no proibidão porque eu acho, de modo geral, as produções são as mais interessantes. E a voz também. Eu gosto muito da voz, da produção e das narrativas no proibidão. Então, atualmente eu trabalho com análise comparada de duas bases que eu considero representativas, cada uma de uma década do proibidão. O Voltimix foi uma das mais usadas, né, nos anos 90, e eu estou fazendo uma análise comparada, não só análise comparada, mas também história, como se chegou ao tamborzão a partir do Voltimix. Uma análise comparada com o tamborzão, que é a base mais característica da primeira década do milênio. E o que você já consegue analisar aí? Porque a gente tem agora, né, com a entrada das UPPs nas comunidades, isso influenciou alguma coisa no funk, nas letras? Essa relação é que, se você for ver, o Voltimix, ele é uma base muito equilibrada. Ela tem um som no extremo grave, tem a caixa no médio e tem no extremo agudo o chimbal, ou hi-hat. Então, ela está bem espaçada no campo da tessitura. Quando vem o tamborzão, é uma descida. Então, o peso desce um pouco para o grave e para o médio. E é aquele som que não deixa ninguém parado, né? Que contamina todo mundo, né? Na década seguinte, quando se chega no beatbox, que é a principal base, perde uma parte do grave, porque o beatbox está basicamente, né, na linha da voz. Então, você pode estabelecer um paralelo, mas aí eu acho que é necessário muita cautela. À primeira vista, há um paralelo muito claro com a política. Mas agora aqui, eu não estou fazendo essa afirmação. Eu digo que você pode fazer essa relação, mas ela não me parece satisfatória. Você poderia dizer que quando o baile, nos anos 90, ele perde os espaços dos clubes e passa para as comunidades, a base perde o agudo. E quando ele perde a comunidade, a base perde o grave. Mas isso é só uma relação preliminar, porque não deve ser visto como uma relação de causa e efeito, e também é necessário levar em conta que a base no funk é só um dos elementos. Foi dito pelo Raoni. A gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, porque a gente vai para o intervalo rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.